Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Programa Personalidade, sempre trazendo as principais informações do dia, do Brasil, de São Paulo e principalmente aqui da região do ABC. Hoje estou aqui com a presença da jornalista Angélica Nicoletti, colega que faz bastante história aqui para você saber pouco da história dela também e o que está fazendo hoje, o que tem sobre o ABC para trazer para você, colocar na sua gente. Muito boa noite, Angélica. Angel, obrigado pela sua participação no nosso programa. Me sinto bastante honrada de estar aqui, Walter, no seu programa. Você é um jornalista e também com um veículo de comunicação tão importante. E aqui nos estúdios da Eco TV, que é uma TV que traz sempre informações muito importantes a respeito da região. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Angélica, lembrando nossos telespectadores que o segundo bloco nós vamos ter a presença também do prefeito Paulo Serra, comentando aqui sobre a questão dos 471 anos de Santo André. Me diga, como que você escolheu o jornalismo? Por que essa carreira? Olha, eu fiquei muito inspirada depois que eu dei uma entrevista para uma jornalista da Globo. Eu tinha 18 anos, eu já estava ali para prestar o vestibular e já sabia, todo mundo comentava comigo. Angélica, eu realmente gostava muito de ler, eu gostava muito de informações, eu era muito criteriosa já com as informações e um tanto quanto curiosa dentro do limite de uma adolescente, claro, né? E aí eu prestei o vestibular, você sabe que quando você presta o vestibular tão novinha, porque queira ou não, com 17, 18 anos, ainda somos crianças, né? Para escolher uma carreira. Mas eu me identifiquei, gostei muito do curso de humanas, né? O curso de humanas, assim, proporcionou muita afinidade com o pessoal também de psicologia, de outros cursos e outros interesses. Como eu tenho interesse generalista e múltiplo, né? Muito embora, assim, alguns segmentos eu não tenha investido, tais como política, esportes, principalmente futebol, não entendo nada muito, né? Mas tem um time. São Paulina. Tá bom, não sendo corintiana, tá tudo certo. Você sabe que o meu DNA é palmeirense. Meu avô era palmeirense, italiano, Nicoletti, né? Um dos meus avós. Outro alemão, outro time. Mas aí meu pai acabou optando por São Paulo e todos os primos, praticamente, com outra ovelha negra corintiana, vamos dizer assim, mas a grande maioria eles são paulinos. E por que você escolheu exatamente, você falou assim, não quero esporte, não quero economia, e o que você escolheu exatamente para fazer? Na verdade, o que eu queria muito era comportamento, né? Principalmente 7 cidades. Olha que incrível. Eu gostava de cobrir cidades. Eu comecei no Jornal do Brasil. Então, eu comecei lá como rádio escuta. Era uma sucursal e era muito importante a função da rádio escuta. Que a sede do Jornal do Brasil era no Rio de Janeiro. A sede no Rio de Janeiro, aquele jornal maravilhoso, enfim, né? Um texto, só os grandes profissionais. Eu trabalhei na redação, comecei como foquinha mesmo, né? No Jornal do Brasil, eu passei um pouco antes pela Folha, depois eu voltei para a Folha, também como uma foquinha, né? Mas no Jornal do Brasil eu fui a convite de uma jornalista que eu conheci na Folha, para a revista e no final eu acabei ficando como escuta e logo como repórter, né? De uma redação muito selecionada. Impressionante, assim, as histórias. Por exemplo, a história da Lurian, um repórter especial lá que descobriu, naquele momento do Brasil, né? Se a gente faz uma retrospectiva, e uma retrospectiva importante, porque eu vi esse jornalismo. Eu acho que isso é mais encantador, talvez, do que hoje, eu não posso afirmar. Mas eu acho que eu vivi um momento do jornalismo, e olha que não faz tanto tempo assim, né? Eu não sou uma pessoa tão idosa,
e nem sou idosa. Mas, assim, eu vivi um momento do jornalismo na qual, por exemplo, eles mandavam um repórter, grandes empresas. Eu trabalhei na Folha, no Jornal do Brasil, na Abril, e também trabalhei no Diário do Grande ABC, que também é o maior jornal regional, na época, no país, né? E o que acontecia? Por exemplo, no Jornal do Brasil, eles mandavam um repórter junto com um fotógrafo super top. Eles ficavam um mês investigando uma história no Nordeste, com hotel, com um carro, com tudo que tem direito, levantavam histórias e às vezes não publicavam. Eu lembro até do Marquês que fez isso e acabou ganhando o prêmio ESSO, né? Então, grandes prêmios. Sobre indígenas, né? Então existiu um investimento tanto num texto, tanto na apuração, era tudo feito com muito rigor. Imagina hoje você mandar um repórter ficar com um fotógrafo top, com salários altos, eram os maiores, né, jornalistas da redação, e eram os repórteres especiais, e eles ficarem um mês fora e não publicarem a matéria. Não eles, né, eles escreviam, mas assim, a direção do jornal optava por não publicar por algum motivo, ou publicar, não. Muito bem. Você falou que teve no Diário do ABC. No Diário do ABC você fez 7 cidades? Eu entrei para fazer 7 cidades. Você acredita que eu fiquei uma semana? Porque eu saí do Jornal do Brasil para fazer... Eu queria estar aqui no ABC. E era o momento que a Folha estava chegando. E a família Polese, os Dotos, todos eles, os fundadores do jornal, criaram uma superestrutura. E eles trouxeram um diretor que era do Jornal do Brasil, que me conhecia e falou, nossa, a gente tem uma repórter iniciante, acho que ele gostava do meu trabalho, e ele morava, eu morava, né, no Rude, sempre morei no Rude. No Principado do Rude? No Principado de Rude Ramos, né? Meu Deus! Exatamente, hoje eu moro em Santo André. Mas eu sou uma pessoa muito ligada, assim, ao ABC, né? Quando alguém fala qual cidade que você mora, eu falei, olha, eu sou uma batateira, São Bernardense, moro em Santo André, adoro São Caetano, tenho um monte de amigos em Mauá, transito pouco em Diadema, sim, acho Ribeirão Pires uma gracinha, e Rio Grande da Serra pouco fui, né? Não, a gente não tem tantas pautas lá, mas é também muito importante. Então, mas assim, voltando, eu acabei vindo para a cidade, só que como eu vim de um texto muito especial do Jornal do Brasil, eu tinha um apuro muito grande. A editora do Diário do Grande ABC, do caderno Ele, que era uma página diária, aquelas letrinhas minúsculas, imagina, 7 dias, né? Ela tinha uma repórter que estava saindo, então eles pediram emprestado. E eu fui muito a contragosto, mas adorei. Aí eu fiz artefato, eu fui às mostras da Casa Cor, que era a página feminina. Eu entrevistava nutricionistas, médicos. Assim, eu adorei, gostei muito, né? E depois também me levaram para a coluna social, que precisavam dar um toque mais de variedades na coluna social, que ela estava um pouco mais política. Eu fui como assistente no primeiro momento. Também fui a contragosto. Eu não queria, porque eu levo muito a sério. Eu acho que assim, eu sempre levei muito a sério o meu trabalho. Não que eu não acho que as pessoas não levem, todo mundo leva a sério. Mas eu levava muito a sério. Eu sabia que eu teria que ir a festas. Eu não era obrigada a ir a todas as festas, mas eu ia para trazer pautas, matérias, notas. Então eu coletava isso em loco. Não é como hoje, Ctrl+C, Ctrl+V, pega um release e publica, que a gente faz isso de um modo geral, né? Empresas pequenas hoje. Não, né? E para a coluna, né? Hoje eu me vejo fazendo novamente coluna na revista Expressão, né? Eu tenho 2 páginas, é uma revista mensal, a coluna Estilo Angélica. Eu fico muito feliz que ela é de notas. Um abraço para o Wagner, então. Bela revista. Wagner, o Rogério, a Dona Rose, né? Seu Valdir, né? Que é o fundador. Bem legal. Me fala uma coisa. Nos dias de hoje, a gente sempre ouve a questão da dificuldade da mulher em qualquer profissão que seja. Naquela época, como que é chegar numa redação da Folha de São Paulo? Foca e mulher. Não, mas você sabe, quando eu fui, foi muito legal, porque, nossa, era uma época que estava uma transformação, né?
A Joyce logo estava assumindo a coluna social, estava saindo Tavares de Miranda, né? Que era um nome quatrocentão, né? Lidava com essas famílias quatrocentonas e estava entrando um outro perfil. O meu diretor de redação na Folha era Martina Suzuki, super pop. Então, tinha muitos jornalistas que ele deu a entrada, que era o pessoal da equipe. Sabe o colégio equipe? Tinha uma turma, né? Então, o Zeca Camargo também estava lá. Assim, nomes, assim, novos, pessoas muito jovens. Então, já era um outro caldo que a gente tinha, né? Era uma outra história. Suzuki sumiu, né? Depois ele fez o IG, né? E hoje eu acho que ele está trabalhando mais, talvez, numa área corporativa, enfim, algo assim. Um gênio, né? Um gênio para mudança que era a Folha, né? E, assim, era contestada. Por exemplo, eu na faculdade, a gente tinha, assim, professores que eles eram absolutamente contrários à Folha. Porque você tinha que escrever em módulos. Então, isso cerceava... Entende? A gente não faz pãozinho, né? Os módulos eram por causa do sistema de diagramação Exatamente, do jornal, né? A diagramação Deixa do explicado. jornal. Exatamente. Então, você escrevia, você tinha Um espaço ali definido. tinha que colocar dentro daquele espaço. E nos outros jornais, você tinha ainda um espaço um pouco mais livre, que o diagramador apertava uma foto, fazia isso, colocava um super... A gente está falando de jornalismo impresso, né? Jornalismo impresso. Então, é diferente, completamente diferente. E foi muito estimulante isso para mim, aquele convívio, né? E aí até romper com algumas visões assim, um pouco mais acadêmicas, porque é muito importante a faculdade de jornalismo. Considero muito importante que se faça a faculdade, né? Muito embora existam contestações em relação a isso, mas você sabe, você tem quando você fala de profissional com profissional, o assunto é diferente. Você tem parâmetros, né? Você tem ética. Ou quem não tem ética, mas ele pode ser questionado. Então, existe uma outra situação, né? Por isso eu acho muito importante. E a discussão do próprio jornalismo, que aí vai naquela história que eu estava falando. Eu gostava, e ainda gosto muito de comportamento. Então, eu tive que deixar, só que o comportamento eu acabei fazendo na página feminina, de uma outra forma, né? De uma outra forma. Entrevistei médicos. Aliás, um dos maiores, eu estou falando aqui bastante, porque você me permite, mas eu acho interessante isso, porque toda vez que me perguntam sobre a minha carreira, pelo fato de eu ter metade da minha carreira feita em São Paulo, em grandes veículos, num período de jornalismo impresso, chama muito a atenção das pessoas, que eu também fiz o Agora. E no Agora, eu ia para a TV, representando o jornal, num programa da Bandeirantes semanalmente. Então, eu representava, porque eu já fazia parte do Caderno do Show, da revista Da Hora. Então, eu era uma das representantes, né, do Agora São Paulo na TV, nesse programa. Eu fui 2 vezes ao Troféu Imprensa, eu fui jurada do Troféu Imprensa. Entende? Foi muito legal. E era assim, eu era 2 jornalistas. Então, tinha uma representante da revista Quem, outra da Caras e outra da Contigo, que eu era da Contigo. Mas estava aquela turma toda, Leão Lobo, Sônia Abrão, o Décio Pitinini, né? Toda essa turma. E o Silvio, que entrava, quando o Silvio entrou na sala que a gente estava lanchando, né? Antes de entrar para a gravação, foi incrível, né? Ver aquele senhor que é assim, é um mito, né? Ele é um mito, né? Eu diria assim, alto, né? Só que assim, na dele. Ele é bem isso, né? Então, é legal esse tipo de... Eu tive essa oportunidade de ter todos esses contatos. E tive a oportunidade de receber um dos maiores elogios profissionais. Eu recebi alguns, mas, assim, um que eu guardo com carinho imenso. Eu estava no Diário do Grande ABC, escrevia sobre saúde, e eu gostava muito de escrever sobre saúde, né? Eu tenho realmente interesses variados. Mas foi o José Aristodemo Pinotti, o professor. Eu fui entrevistá-lo, ele sempre me dava entrevista pelo telefone e tal. Só que essa era uma entrevista, uma página, eu fui com fotógrafo e tal. Foi lá no Pérola Byton. E aí chegou lá e tal, e como
eu já era muito versada, eu tinha aula aqui com o Eliano Pellini. Quando eu falo aula, você sabe disso, tem entrevistados que nos não é dão uma entrevista, aula. é uma aula. É né? uma aula, é uma aula, é uma delícia. E você aprende, principalmente quando está falando de saúde, ou termos mais técnicos, enfim, você tem que entender. E eles tinham essa paciência, né, de entrevistar, quando eles viam que a jornalista era interessada, isso resultava no quê? Em boas matérias. Essas boas matérias, eles estavam destacados lá na entrevista, né, junto com outros médicos, enfim. Eles voltavam a te dar entrevista, porque você não escreve bobagem. Porque, assim, você tem que voltar. É fácil errar, não é verdade? Aí se dá você não credibilidade. entende. Exatamente. E quando eu fui entrevistá-lo pessoalmente, foi muito legal. E ele falou assim, quando terminou, eu ainda era muito jovenzinha, né? Eu estava com um fotógrafo muito bacana. Aí ele falou assim, olha, eu vou te dizer, gente, não é egotrip não isso, porque a gente está falando de uma coisa que eu valorizo muito. E eu lutei muito, eu trabalhei muito. A gente lutou muito para escrever. Fazer uma matéria, entrevistar 10 pessoas, de sair de madrugada. Eu dou muito valor a isso. Eu dou muito valor a isso. Cada tijolinho foi conquistado, né? Angélica, a Bárbara Galassi está mandando uma mensagem aqui, ó. Angélica, musa da comunicação. Uau! O Roberto Rodrigues do Regan está dizendo aqui, ó, jornalista de raiz. E pergunta, qual foi a matéria que mais te impactou na sua carreira? Emocionalmente, foi uma matéria, muitos anos atrás, eu entrevistei gêmeas autistas. E um grau de autismo muito, muito elevado. E aquilo eu cheguei na redação chorando. Chorando, porque assim, o autismo nem era algo tão, né, tão comentado, e as crianças elas ficavam mais isoladas. E foi aqui em Santo André. E eu visitei, era uma mãe com 2 filhas autistas, e autismo, assim, sabe aquela que faz o movimento, que ela não olha nos olhos, que ela... Então, a vida daquela família, a situação e o amor daquela mãe no cuidado com essas meninas, as gêmeas, autistas, assim, foi, né? Mas também chorei muito, mas saí já num outro sentido de emoção. Uma entrevista, eu fui à casa da Hebe Camargo, uma mulher iluminada, mulher iluminada. Aquela piscina hollywoodiana, o mordomo dela, ela tratava os jornalistas de uma forma. E foi uma capa que ela fez, era para ser uma capa, né? Não virou uma matéria, assim, de destaque. Mas fotos incríveis, ela estava com uma super fotógrafa, abriu e vestia muito nisso, na imagem, né? E ela deu uma entrevista, assim, tão maravilhosa, e foi nessa entrevista que ela falou que ela amava Roberto Carlos. Porque eu pergunto para ela assim, Hebe, quem que você namoraria, né? Aí ela falou assim, o Antônio Fagundes, porque ele é o máximo. Mas deixa eu falar, mas eu sou apaixonada pelo Roberto. Aí eu falei assim, era dia 19 de abril, eu falei assim, mas hoje é aniversário do Roberto. Ela, sabe o que ela fez? Ela saiu correndo, e a gente ficou assim, né? Porque a gente estava nessa ala que tem a piscina e tinha um espaço com piano de meia cauda e tal, e a gente ficava lá. Ela entrou na casa dela, né, uma outra entrada, e ela voltou com uma agendinha de papel, quase tremendo. Eu vou ligar para ele, Só que ela não sabia ligar que era 0, operadora 21, né, porque é Rio. E ela tentava, eu falei, posso tentar para você? Eu tentei até decorar o número só de... mas brincadeira. Não, mas não fiz isso. Aí eu liguei, e quem atendeu lá foi um funcionário, né? Falei, por favor, a dona Hebe quer falar com o seu Roberto Carlos, né, tal. Aí o cara falou assim, né? Eu falei, espera um pouco. Hebe, fala. A hora que ela falou, pronto. Aí ela se jogou no chão, a fotógrafa ficou em cima dela, fotografando todas as caras que ela fazia. Eu sentei dindinho, anotei todas as frases da declaração de amor dela para ele, e virou uma super matéria, e veio daí a história que Hebe Camargo era apaixonada por Roberto Carlos, aquelas coisas, né? Tudo bem. Enfim. Mas uma questão, não tem quem não gosta de turismo, e você também já foi uma passeadeira de grandes lugares do mundo. O que mais te mexeu
com o coração aí nas suas passeios? Então, é interessante, porque só uma vez eu fui a trabalho mesmo, né? Foi uma semana que eu fiquei em Milão, numa semana de design. E as demais, eu sempre investi nisso. Eu saía de férias, tipo, na sexta-feira, no sábado, eu já estava no aeroporto, eu ficava 36 dias fora. Eu não via jornal nacional nenhum. E eu viajava muito, né? E meus pais me possibilitaram também esse estilo de vida que bastante confortável nesse sentido. E como eu trabalhava muito, então eu podia me dedicar a isso. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa classe média, média alta, média... Enfim, eu não sou uma pessoa milionária. Mas eu viajei muito, eu destinei muito dos meus investimentos para viagens. E eu não me arrependo. Minha mãe sempre falou, você é jovem, aproveita e viaja, porque é a memória que você fica, né? Então, eu quero dizer isso. E a minha família, meus pais, sempre viajaram muito. Então, desde criança, a gente viajava. Ia para o Sul, isso, Brasil, a gente conheceu muita coisa. Então, eu fui habituada a viagens. Hoje, depois da pandemia, por incrível que pareça, eu estou mais quietinha. Quem não está? Né? Mas você não acabou falando... Você tinha comentado para mim de uma cidade em especial. Uma cidade... Olha, entre as muitas viagens legais, mas eu não conheço Nova York, hein, gente? Anota aí, eu ainda quero conhecer Nova York. Eu gostei muito do estilo e da cultura turca. Então, Istambul, para mim, foi maravilhoso. Fiz a Capadócia também, fiz tudo isso. Mas Istambul, para mim, foi emocionante. Eu acho que você lidar com a cultura, uma cultura que é realmente diferente, porque ela tá ali, né? Ela faz, tem o Bósforo, enfim, então a divisa ali da Europa. Mas tão bonito, tão lindo, tão surpreendente. Nós temos um vídeo de Istambul aí do Viagem Mais. Vamos ver o que aconteceu lá, a nossa participação do Viagem Mais em Istambul. Pode rodar. O turnê aqui no Velho Mundo começa pela Turquia. Nós estamos em Istambul e vamos conhecer a mesquita mais antiga da cidade, de 1557. Outros detalhes você vai ver cada mesquita aqui dessa cidade, que tem mais de 3.000 só em Istambul. Da mesquita de Solimano Magnifico, que foi construída no século XVI, em 7 anos, entre 1550 e 57. Os sultanes não construíram só uma mesquita, sempre construíram um complexo. Maravilhoso, olha, nosso guia aí aprendeu a falar português pela internet, maravilhoso, isso também aconteceu em outros países. Mas uma coisa que eu não lembro, que eu não esqueço de Istambul, é o suco de romã. Se você não tomou, tem que aproveitar. Suco de romã não tem igual, não precisa de açúcar, não precisa nada, natural, é maravilhoso. Bem, antes do intervalo, vamos chamar aqui o esporte, vamos mostrar o gol do Santos, para ninguém falar que eu sou aí marmelada. Olha aí o Santos só ganhando o primeiro jogo contra o Palmeiras na final. Mas não vou nem deixar, vamos deixar assim, porque o Daniel Hella vai entrar e comentar para nós o que aconteceu nesse jogo entre Palmeiras e Santos, para a gente poder comentar rapidamente, antes do intervalo, que o prefeito Paulo Serra já está aqui na nossa emissora na Eco TV. Vamos mostrar o Daniel Hella, por favor. Fala, Valtão, muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aí na Eco TV. Meu amigo, a bola do Palmeiras deu uma caidinha, né? Perdeu aí com um gol do baixinho Otero do Santos e sai atrás na disputa pelo tricampeonato paulista seguido. Mas não se desespere, Walter. Nos 2 anos que o Palmeiras conquistou o título recentemente, tanto contra o São Paulo tanto contra o Água Santa, o Palmeiras também foi derrotado na primeira partida e conseguiu reverter em casa. Ou seja, o primeiro lugar geral do Campeonato Paulista sempre acaba fazendo a diferença para o Palmeiras,
que joga a final em casa, com o apoio da sua torcida, e pode sim reverter. O Santos faz uma bela campanha, tem jogado bem, tem dado uma resposta à torcida após o rebaixamento para a Série B no Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras, na minha opinião, ainda segue favorito. O jogo foi ruinzinho, né? Vamos combinar, poucas chances de gols claras, um jogo, o Palmeiras acho que tentou ali cozinhar o Santos e tal. Podia ter dado certo se o Flaco Lopes tivesse feito aquele gol, a melhor oportunidade do Palmeiras no jogo, mas ele demorou muito para finalizar e o João Paulo defendeu. Vamos ver agora, o que será que vai acontecer? O Santos não joga durante a semana, tem tempo para se preparar, para descansar. O Palmeiras já estreia na Libertadores, então pode ser que esse desgaste físico faça uma diferença na final. Vamos ver o que acontece. Essa semana também tem Corinthians estreando contra o fortíssimo Racing do Uruguai. Para o Corinthians, jogo internacional é sempre complicado, né? Você sabe. Tem São Paulo, hoje, essa semana joga todo mundo, menos o Santos. E na próxima semana eu comento com você, tá bom? Deixa aí registrado também o encontro dos gênios, Neymar, Clodoaldo e Pepe, que trouxeram a taça dentro para a Vila Belmiro do Campeonato Paulista. Uma linda homenagem do Santos para os seus ídolos do passado. O Neymar nem tanto, né? Quem sabe o Neymar volta, hein? Valeu, Valtão, um abraço para você. Até a próxima. Obrigado, Daniel Rela, nosso jornalista especial aqui, sempre do esporte, toda semana. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos no segundo bloco aqui com a Angélica, que está conosco, jornalista Angélica Nicoletti, e também o prefeito Paulo Serra, da cidade de Santo André, para comentar os 471 anos desta cidade maravilhosa. 2 minutos e voltamos. Restaurante Sete Mares, referência em frutos do mar. Buffet com vasta variedade de pratos, tradicionais, comida oriental e, claro, frutos do mar. Venha com sua família, espaço kids para as crianças e estacionamento próprio. Estrada das Lágrimas, 1816, em São Caetano do Sul. Luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Estamos no nosso programa Personalidades, agora com a presença do prefeito Paulo Serra. E ainda bem que nós já falamos de esporte, né? Para não poder brincar mais sobre essa história. Sobre o título do Santos, você não quer falar? Sobre o título do Santos? Pode ser, tudo é possível. Até o São Paulo acabou ganhando, né, o título, porque o Santos não pode. É São Paulino como então, eu, hein? Mas não sei, do Corinthians está tudo certo, Tá prefeito. tudo Então bem, vamos deixar assim, porque não tem problema. A intimidade, Paulinho, né? Mas é um carinhoso, não é, Paulo? Não, é muito tempo mesmo de contato, de amizade. Aí eu também, falar a verdade, eu não me vejo como Paulo, viu? Quando perguntam meu nome, eu falo Paulo Henrique ou eu falo Paulinho. Paulo é difícil, mas tudo bem. Vamos lá. Prefeito, antes de entrar no nosso dos 471 anos, eu estava com a Angélica aqui, lembrei de uma frase que uma vez o Dr. Russo me falou que amigo é aquele que come no mesmo prato, mesmo quando ele esteja vazio, né? Você tem uma vida de 8 anos agora, tendo gente cobrando muita coisa e você tendo que responder. Não é impossível alguém sentar na cadeira e não querer fazer, mas nem tudo dá para fazer. Como foi esses quase 8 anos do seu mandato? Walter, foi uma experiência, primeiro, muito enriquecedora de ponto de vista de experiência de vida, né? A gente aprende muito, a gente aprende a ouvir, a ter mais paciência,
A pandemia também foi um momento que todo mundo, como ser humano, não tenho dúvida, evoluiu. E a gente com essa grande responsabilidade de tocar a cidade. Então, isso, para nós, também foi um desafio muito grande. Agora, dentro daquilo que a gente se comprometeu, né, do nosso plano de governo, do nosso plano de metas, a gente vai conseguir cumprir quase que a sua integralidade, ou iniciar o cumprimento dessas metas, né? Aquela obra que a gente ainda não vai conseguir entregar, mas a gente vai conseguir começar tudo. Então a gente está muito feliz assim com essa oportunidade, com o carinho que as pessoas tratam a gente. É claro que no último ano de governo, né, a gente, como você falou, tem as críticas, tem os desafios ainda colocados. Uma cidade complexa como a nossa, ela é permanente a transformação que é necessária, né? Mesmo que a gente tivesse resolvido tudo, já teriam surgido novas demandas, né? E a gente não tem aqui a pretensão de dizer que a cidade está perfeita, que está tudo resolvido. Mas a gente tem a convicção, e a maioria das pessoas tem também, de que a cidade melhorou muito nesses 7 anos e 3 meses. Aliás, né? eu quero aproveitar até perguntar. Dá para a gente traçar assim, uma diferença do primeiro mandato para o segundo mandato? E eu quero já aproveitar, porque nós temos um tempo razoavelmente escasso. Que cidade você quer entregar dia 1º de janeiro de 2025? O primeiro mandato foi um mandato mais de reconstrução. E aí, Angélica, quando a gente estava virando a chave do protagonismo, da cidade estar recuperada financeiramente, voltar a ter capacidade de investimento, capacidade de investir de novo em obras, em infraestrutura, voltar a credibilidade, né, gerando emprego e renda, isso foi no final de 19. E aí veio a pandemia já no início de 20. Então nós tivemos uma travessia aí do final da primeira gestão para o início da segunda, que foi durante a pandemia. Né? Foi muito diferente do que a gente tinha planejado. Né? Vocês me conhecem, sabem que eu acredito muito em planejamento, né? Eu sou muito disciplinado nisso. Então, não dá para comparar o primeiro com o segundo mandato. Eu acho que eles foram até muito parecidos no número de realizações, porque a gente teve essa transição da pandemia que fez a gente replanejar, e muita coisa que a gente teria entregue no primeiro acabou ficando para o segundo, né? Porque os 2 anos de pandemia nos obrigaram, de alguma forma, a replanejar tanto o plano de governo quanto o nosso plano de metas. E a cidade que a gente quer deixar em janeiro de 2025 é uma cidade em que as pessoas têm o pertencimento recuperado, têm o orgulho recuperado, as pessoas se reconectaram com a cidade. Isso eu acho que a gente já conseguiu. E a gente quer que esse sentimento seja cada vez maior. Por isso que os nossos 471 anos declare o seu amor por Santo André. Né? Essa conexão das pessoas. E aí, mesmo quando vem a crítica, eu vejo, claro, tirando aquelas críticas que são politiqueiras, as críticas ideológicas, partidárias, que a gente separa um pouquinho, que o momento de política não é agora, quando chegar lá o processo eleitoral já lá na frente. Mas quando a crítica é legítima do morador, e ela é construtiva, e às vezes ela vem com uma reclamação até mais exaltada, eu vejo com bons olhos, porque isso mostra, quando a pessoa vem e reclama comigo, é que ela acredita que aquilo pode ser resolvido. Que ela tá então ela se reconectou com a cidade, Walter. Né? Quando você desiste de reclamar, aí você se desconectou. E isso acontecia em Santo André no passado. O poder público tinha perdido essa dinâmica do dia a dia com a cidade, com as pessoas. E hoje a gente recuperou isso. Então, a cidade que eu quero deixar é uma cidade reconectada, é uma cidade que as pessoas amam, é uma cidade que as pessoas participam da vida da cidade, das decisões da cidade, e que aí isso tem impacto em todas as áreas, porque cada um vive Santo André de um jeito. Tem 40% das pessoas nunca puseram um pé no posto de saúde. Então, se a gente falar melhorou a saúde, não tenho dúvida que melhorou. Mas isso chega em todo mundo? Não. Tem gente que curte o parque, tem gente que curte a saúde, tem gente que vai na a educação. Tem gente que tem a questão do trânsito, que é o principal, porque ela só dorme em Santo André, então ela reclama ou quer que o trânsito melhore, a mobilidade. Tem gente que usa transporte público, tem gente que nunca também andou de ônibus. Né? Então, a cidade é muito diversa. Cada um enxerga Santo André de um jeito, mas por isso que, de uma forma geral, a cidade que eu quero deixar é a cidade que voltou a curtir a própria cidade. Prefeito, logicamente, para todas as cidades é difícil você conseguir fazer tudo que seria necessário na saúde. É um saco sem fundo. Por mais que você invista, vai faltar sempre.
né? Então essa é a reclamação em todas as cidades e Santo André também tem os seus problemas. O que você conseguiu de concreto nesses 7 anos e meio já para Santo André e o que tem ainda programado para os próximos meses? Na área da saúde, Walter, talvez tenha sido uma das maiores mudanças que o morador e que a moradora viram. Nós chegamos com salário de médico atrasado, nós chegamos com unidade com pulga, unidade caiu no telhado, unidades totalmente desestruturadas, sem equipe, com a equipe que nem sabia direito qual era o conceito de humanização, de tratamento humanizado. E a gente implementou logo no início da gestão, vocês se lembram, o Quali Saúde. Quando a gente fechou aquelas primeiras 7 unidades, foi um caos aqui na cidade. Né? Minha mãe, coitada, a doutora Regina, que é médica, inclusive ginecologista, era muito lembrada, né, nas reclamações, coitada. E as pessoas ali, não era nem uma questão pessoal comigo, de falar, olha, o prefeito está fazendo errado. Era uma desconfiança que vinha acumulada de outras gestões que não conseguiram fazer nada pela saúde e que não acreditavam simplesmente que o Quali Saúde existia. Quando a gente entregou a primeira, que foi a UPA Bangu, e aí a segunda, o Maitá, a terceira, a quarta, a 25ª, que a gente já entregou, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas sabem que tem um programa que vai tornar a saúde cada dia melhor. E aí, na prática, a gente modernizou 25 unidades de saúde, a gente já informatizou 90% da saúde pública da cidade, a gente acabou com a fila em todas as especialidades, não tem nenhuma especialidade hoje que o retorno demora mais do que 30 dias. Imagens, exames laboratoriais, exames de imagens também no mesmo prazo. A gente tem hoje o Poupa Tempo da Saúde, que atende mais de 2.000 pessoas todo dia, que acabou com aquela distância que tinha da rede básica com a rede de especialidades. Então, você ia no posto de saúde não tem fila. Mas quando você precisava de especialista, era o problema. Que aí você caía naquela fila de 1 mês, 2 meses, de anos até quando a gente chegou. Hoje, você já sai da UBS com a sua consulta marcada e vai no Poupa Tempo da Saúde. Se não tiver o exame lá na hora, você já sai com o exame e com o retorno agendado. Né? Então, a gente conseguiu evoluir muito, mas como você falou, né, as demandas são, e a transformação e a cobrança é permanente. Infindáveis. Infindáveis, até porque a gente também, como a gente está num sistema único de saúde, a gente atende Mauá, às vezes a gente atende São Bernardo, e não tem problema, né? Só que as pessoas têm que ter essa consciência, que é um sistema único que, quando melhora no município, tem uma tendência de que todo mundo vai para esse município, porque fala, pô, o Poupa Tempo de Santo André funciona melhor, vamos para lá, e aí a demanda aumenta, a gente tem que adaptar, a gente tem que melhorar ainda mais o sistema, mas eu não tenho dúvida que com uma grande equipe, que hoje é capitaneada pelo Gilvan, mas que começamos lá atrás a montar esse plano, né, e ele, no pós-pandemia, tem feito um trabalho brilhante, incrível, né, ganhando a equipe, capitaneando isso de forma brilhante. Eu não tenho dúvida que uma das áreas que, se a gente comparar 2017 com 2024, foi uma das áreas que mais melhorou, que mais evoluiu, que as pessoas hoje confiam que elas podem contar com o Sistema Único de Saúde de Santo André, porque vamos ter um atendimento cada dia melhor e mais humanizado. Eu queria até aproveitar esse gancho da saúde, até para falar sobre esse centro de referência contra a dengue. Sim. Que foi um dos primeiros, assim, no estado, né? Como que estava? Vocês atenderam emergências? Mais de 1.000 pessoas já passaram por lá, Angélica. Em um mês, né? A dengue hoje é uma preocupação. Nós não temos um surto, uma epidemia na cidade, nós temos aumento de casos isolados, que já tem bloqueio sanitário, que a equipe já tem tomado as providências. A dengue é uma doença que nós podemos combater e evitar. É muito diferente do que foi a Covid, primeiro porque tem um agente transmissor, e segundo, que ela não passa de pessoa para pessoa. Uhum. Né? Então, aqueles 10 minutinhos que todo mundo que está assistindo tem que tirar para verificar a água parada, para verificar se não tem foco do mosquito, só depende de nós. 10 minutos por semana vão brecar a disseminação do mosquito, e sem o mosquito não tem dengue. Então, agora que diminui também as chuvas, né, diminui esse clima, o verão acabando, né, começou já o outono, eu não tenho dúvida nenhuma de que a dengue também vai diminuir, mas como a gente viu um aumento de casos exponencial aumentando, a gente criou esse centro, porque as pessoas hoje, Walter e Angélica, a pessoa que acorda hoje gripada e que tem um pouco de febre, ela já morre de medo, e é normal, é natural do ser humano. Ela já vai na unidade de saúde ou na UPA.
Né? Por isso que a gente abriu esse centro de referência da dengue e tem dado conta, eu não tenho dúvida que o número de casos vai começar a cair. Nosso jornalista Marcos Fidelis, direto da redação da ABC Repórter, mandou aí um vídeo da dengue da prefeitura. Vamos rodar, produção. De referência para a dengue de Santo André, abriu as portas na última segunda-feira para atender munícipes com suspeita da doença. No total, 65 pessoas procuraram equipamento no primeiro dia e 6 tiveram diagnóstico confirmado após análise clínica ou exames como teste rápido, sorológico e PCR. Pessoal, tudo bem? Viemos aqui segunda-feira. No sábado vocês viram que a gente mostrou o nosso centro de referência contra a dengue, para cuidar das pessoas. Santo André é uma cidade que cuida de gente. E hoje a gente já veio aqui, né, o secretário de saúde e toda a equipe, verificar como é que está funcionando. Já foram 50 pacientes atendidos, tem a testagem rápida, tem já a medicação, todo o acolhimento no nosso centro de referência aqui na Xavier de Toledo. Então, se você tem algum sintoma da dengue, principalmente febre, venha para cá, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa ou venha direto aqui nesse centro que a gente criou de referência, pioneiro, para que a gente possa cuidar e combater e vencer essa doença. Valeu, gente. Abraço. Pessoal, de parabéns pela gestão. Parabéns, prefeito. Obrigada. Eu te agradeço. Tomara que dê tudo certo. Vai dar, se Deus quiser. Você também teve um cuidado especial agora com o hospital veterinário. Como já está essa questão para a população? A gente inaugura e já começa a operar no dia 9 de abril, inaugura dia 8, que é os 471 de Santo André. Nós vamos, além de ter muitos eventos, né, muita celebração, muita declaração de amor pela cidade, a gente vai ter muita entrega também de obras. Já né? vai ter fila antes. E uma das obras é o hospital. A gente terminou a obra em janeiro, conforme o nosso compromisso, e aí a gente preferiu um caminho que até demorou um pouco mais, mas de contratar uma organização social, Walter, que é especializada em gestão de hospital veterinário. Porque não é a mesma gestão do hospital tradicional. Né? Então, a gente teve uma organização social que ganhou essa licitação, assinaram um contrato há pouco mais de 20 dias, e agora, mês de abril, aniversário da cidade, a gente vai entregar o hospital e dia 9 já atendendo os nossos pets. É uma conquista enorme para a cidade, outras cidades aqui da região já têm, e a gente quer também ter o nosso aqui, que eu não tenho dúvida que vai ser uma referência. E acho emblemático, porque no dia 8, que é o dia mais, assim, queira ou não, é o ápice, né? É o dia do aniversário. Aliás, é o dia do Roupa Nova. Tem vídeo do Roupa Nova aí. Pode mostrar, pode rodar enquanto a gente conversa aqui. Tem a Feira da Fraternidade, tem, assim, uma série de ações, né, prefeito? Os nossos eventos, a gente soma, né? Os eventos com as entregas. Então, porque evento também é qualidade de vida. Né, de poder curtir uma boa música, estar lá entre os amigos, família, comer uma boa comida. E os eventos de Santo André têm um diferencial para as outras cidades, porque é a solidariedade. Ali, Angélica, além da entrada ser 2 quilos de alimento, isso até é mais comum, mas todo mundo que está vendendo ali na feira são entidades assistenciais. Mais de 50 entidades, Walter, que vão estar lá com as suas barracas, e que tudo aquilo que é vendido na feira fica para essas entidades. E a gente tem testemunhos que tem entidades que custeiam por 4, 5 meses o faturamento que tem na feira, elas mantêm a entidade por 4, 5 meses, né? Que bem animada a feira, então, muito e aí a gente vai ter o Arnaldo Antunes no sábado, vamos ter o Inimigos da HP no domingo e fechando com o Roupa Nova, que é feriado, né, aqui em Santo André, no dia 8. É uma oportunidade também, a gente nunca conseguiu fazer a feira com o aniversário da cidade, né, o dia 8 de abril, dentro da feira, então não tenho dúvida que vai ser o maior aniversário da história, com muitos eventos, como eu disse, curtindo a cidade, com muita cultura, esporte, lazer, e também com muita entrega de obras e de melhoria para as pessoas. Quando você fala em lazer, esse final de semana teve a Caça ao Tesouro também, que movimentou 10 mil crianças. Tem gente de fora ligando assim, como eu vou fazer participação? Tem que fazer inscrição. Como foi? Foi tem muito até legal. a foto. Pode ir rodando a foto, o prefeito vai comentar. Eu estive lá com a Maria e levei minhas sobrinhas também. Minha irmã mora na Espanha, mas ela estava aqui nesse feriado. Minhas sobrinhas foram, adoraram. E tivemos mais de 5 mil crianças em cada parque, Parque Celso Daniel e Parque Regional da Criança. Tinha inscrição pela internet, mas também quem chegou lá conseguiu me incluir, viu, Walter? Não ficou nenhuma criança foi sem... alta, não? Foi recorde também de arrecadação. Foi altíssima. Então, é esse critério, né? Esse aspecto, conceito que a Ana Carolina começou lá atrás, em 2017, hoje deputada, e ela começou lá atrás com esse conceito da cidade solidária e isso deu muito certo.
Aliás, Santo André, né, vai ser a cidade solidária. A capital do estado de São Paulo, né? da solidariedade. Capital Tem um projeto lá já na Assembleia Legislativa. Publicamos E- sexta-feira, né? Então, Exclusivo. Quem sabe a gente consegue aprovar os deputados, Ana Carla. Inclusive, ela está nesse momento, está lá no Palácio dos Bandeirantes com o governador para tratar de outras questões, mas ela tem se dedicado muito e tem feito também um brilhante trabalho. Muito bem. Tramita nas comissões, tem condições de aprovar esse ano ainda? Acredito que sim. Está tramitando rápido lá nas comissões. Ela já aprovou ano passado o Saúde da Mulher Paulistana, né, que foi uma conquista enorme. O Moeda Verde, que é uma bandeira nossa também, ela tem conseguido levar para várias cidades. E agora vamos ver se a gente consegue oficializar Santo André como a capital da solidariedade. E tem a questão, né? Santo André também é muito conhecida hoje pela essa questão climática, né? Você esteve na COP. Sim. Na COP 28, teve uma ação que foi muito especial realizada agora com a urbanização na cidade, prevendo essas questões climáticas. E eu quero aproveitar esse gancho, inclusive, tem uma frase, na verdade tem um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta a tâmara não colhe a tâmara, né? E a gente tem um projeto Santo André 500 anos, 2053. E aí, fala um pouco para a gente. Tem conexão direta com essa questão climática, né? Exato. O Santo André 500 anos é um planejamento estratégico que a gente quer deixar aprovado na Câmara e mais do que aprovado, a gente quer que a cidade, né, se aposse disso, se empodere disso, para que a cidade, naquelas políticas de Estado, não de governo, as políticas permanentes da cidade, não saiam mais desse ritmo de crescimento. Tem desafios que já estão colocados, né, de infraestrutura, de educação, de questões climáticas, que a gente já tem o diagnóstico e não dá para fazer em 8 anos, né? A gente precisa de mais tempo. Por exemplo, plano de arborização. A gente quer aumentar a cobertura vegetal da cidade em 20%, que isso deixa a cidade menos quente, então traz menos tempestade, toda essa questão. E não dá para a gente substituir 15 mil espécies que a gente tem erradas, vamos dizer assim, plantadas na cidade, de uma vez. A gente fez um plano de 15 anos para a gente sair de 40 mil para 60 mil árvores e para a gente substituir essas 15 mil que não são adequadas para a macrozona urbana. Se a gente tirar as 15 mil de uma vez, baixa muito a cobertura vegetal e a cidade vai pagar um preço por isso. Então, a gente vai fazer 1.000 árvores por ano, na troca e no aumento. Então, são planos como esse que estão embutidos no Santo André 500 anos. E a questão climática é uma questão para nós muito importante. A gente criou um centro de resiliência da Defesa Civil e fomos premiados, inclusive, por isso. Eu fui expor isso lá na COP, algo que eu pensei, nunca imaginei fazer, fazer um bate-volta em Dubai, né? Eu fui na terça, palestrei na quarta e voltei na quinta, né? 18 horas de voo, né? Passei mais tempo no avião do que lá. Mas eu achei importante, porque a gente coloca Santo André nessa pauta climática da ONU. Pela primeira vez, eles abriram para cidades poderem expor, e Santo André foi escolhida logo nessa primeira vez pela ONU, pelo bom exemplo que dá no combate a essa mudança climática. Então, isso é uma responsabilidade de todos. Quando a gente vê esses fenômenos mais extremos, né, das grandes chuvas ou do grande calor, né, ou das nevascas lá, no caso, nos Estados Unidos, né, que já é consequência disso, a mudança climática já está aí. E como a Carolina gosta de dizer, e eu sempre repito, não existe planeta B. Né? A gente tem que cuidar desse planeta aqui, que é o nosso. E isso impacta a economia, isso impacta a qualidade de vida, isso impacta o nosso dia a dia. A gente vê aquela ventania, né, que a Enel até hoje é alvo aí de investigação, e tem que ser mesmo, porque eles prestam serviço. E aí não é o problema de acontecer o fenômeno, né? É o problema do tempo que eles demoram para restabelecer. Porque tem fenômeno climático também nos Estados Unidos e em 12 horas está tudo restabelecido. Sim. Aqui no Brasil foram semanas, né? Então, o ponto da Enel é esse. Não é à toa que no PROCON é a empresa que mais recebe reclamações. Mas a questão desses ventos de mais de 100 km por hora dentro da cidade, nós nunca tínhamos vivido. E aí, afeta a economia? Afetou. Né? As pessoas ficaram ali, imagina, sem luz, e aí o mercado não funciona, a oficina mecânica não funciona, a padaria, tem um prejuízo, né? Então, essa questão climática, a gente tem que combater a emissão de gases poluentes, tá ligado direto à frota de ônibus, as cidades, e nós estamos muito comprometidos com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que a gente se preocupa muito e a gente fica muito feliz, porque Santo André está sendo reconhecida internacionalmente como uma referência também nessas boas práticas.
E a nossa Defesa Civil também é referência, o envolvimento da comunidade, e a gente está muito feliz com isso. Perfeito. O senhor falou do futuro, mas também tem bastante coisa do presente para resolver as questões climáticas. Inclusive, tem mais um vídeo aqui para mostrar sobre o piscinão da Vila América. Vamos rodar. A Prefeitura de Santo André iniciará em breve um pacote de obras para minimizar os impactos das chuvas na Vila América, Vila Pires e adjacências. A partir de abril, algumas intervenções começam a sair do papel, com o intuito de melhorar a drenagem na região. Pessoal, tudo bem? Essa vistoria de hoje, terça-feira, é mais do que especial. A gente está aqui no piscinão de passagem, como é conhecido, da Vila América. Um problema crônico da nossa cidade, né, de enchente, frente a essas mudanças climáticas que a gente enfrenta. E aí, gente, boas notícias aqui para essa região. Vocês acompanharam a nossa ida lá, COP28 em Dubai, para a gente entender melhor como é que as cidades como a nossa enfrentam as mudanças climáticas. E agora, a gente inicia no mês de abril uma série de obras, sem esquecer lá do grande piscinão, lá no Parque da Juventude, que está credenciado junto ao PAC. Mas antes até dessa obra de infraestrutura maior, uma série de soluções que estão sintonizadas com o que estão fazendo no mundo inteiro para a gente enfrentar essas chuvas, essas mudanças climáticas. Então, aqui na Vila América, nós vamos ter obras de drenagem por todo o bairro, são 7 frentes, mais uma rede nova que vai ser construída na Queiroz Filho. Além disso, a ampliação da capacidade de escoamento da água, que já vamos mostrar lá para vocês. Então, novas obras saindo do papel a partir do mês de abril, 7 novos reservatórios, além de toda a nova rede de captação de água lá na Queiroz Filho, e o alteamento das pistas aqui do viário, para que a gente possa também ter uma maior capacidade de absorver essas águas. E vamos lá, gente! Agora nós estamos aqui, ó, acabando a vistoria completa. Descemos lá para conhecer o maquinário aqui da piscinão da Vila América, uma obra importante de drenagem, mas uma das mais importantes é que a gente vai multiplicar por 5 a capacidade desse piscinão, trocando essas máquinas, que hoje conseguem tirar 400 litros de água por segundo, e nós vamos para 2.000 litros de água por segundo, que vão ser escoados do bairro, para a gente minimizar de maneira muito significativa a questão das enchentes aqui na Vila América. Valeu, um abraço! Com certeza, inaugurar campo de futebol é mais fácil, né? Já explicamos tudo aí, né? Mas é isso, São 7 piscininhas e mais a ampliação em 5 vezes, porque ali é um piscinão de passagem. E você vê, né, Walter, quando a gente se dedica, a gente foi estudar a questão da Vila América. Não é só um piscinão, né? E o mundo, ele está usando cada vez menos piscinão, porque você impermeabiliza. O que o mundo usa hoje? Os parques são piscinões. Então, ao invés de construir aquele piscinão de cimento, de concreto, que fica 2, 3 meses de uso e que o resto do ano fica sem usar, porque as chuvas diminuem, eles estão pensando em outras alternativas. Então, eles constroem parques piscinões, que no período de chuvas o parque não é aberto, fica só para retenção da água. E quando para de chover, é claro que aí com clima mais definido é melhor, né? E quando para de chover, ele é utilizado como equipamento público, como parque. Porque são áreas enormes, né? Quando ele não é subterrâneo, a gente vê, por exemplo, Piscinão Jabuticabal, aquela área enorme lá, que é utilizada 3 meses no ano e o resto fica degradado. Então, são novas soluções que a gente está trazendo, por isso que essa visita à COP foi importante. E no caso da Vila América, a gente descobriu que, por exemplo, uma coisa que ninguém viu, que a gente já fez a obra, entre o Carrefour e a Bristol, passa o córrego Guarará e ele era afunilado. Ele passava de 10 metros de leito para 2 metros. E aí isso fazia com que a água fosse acumulando com chuva rápida e volumosa. A gente abriu o leito ali do lado do Carrefour, fizemos uma obra que ninguém viu, porque está dentro do Carrefour, ali da Pedro Américo, e hoje a gente agora aumentando a capacidade das bombas, não vai mais parar a água ali na Vila América, porque além da bomba aumentar em 5 vezes a capacidade, tem escoamento dessa água para um lugar que afunilava, né? Como você pegar um galão de 50 litros e jogar numa pia de 5 litros, tem o ralo. Mas se você jogar de uma vez, ele vai transbordar a pia, depois a água vai embora. Então a gente está aumentando esse ralo para poder levar essa água para o Tamanduateí e não ficar no bairro parada. Perfeito. A questão também da mobilidade é uma das coisas mais importantes em todo mundo, né? As pessoas ficam muito tempo hoje dentro do transporte e você tem que aumentar as vias. É difícil aumentar as vias com todo o problema que tem hoje já de ocupação. Qual que é a principal obra de mobilidade hoje da cidade? O que tem ainda para entregar? Nós temos 2 principais. A Maurício de Medeiros, uma avenida lá no Cata Preta, que vai ter um impacto para a vida das pessoas lá extraordinário. É como a Capitão Mário foi para a Vila Luzita, como o Caçaquera, que nós entregamos, foi lá para o Centreville e para o Marec.
vai ser essa nova avenida lá no Cata Preta. E a principal, que é a maior obra da história da cidade, em ponto de vista viário, que é o Complexo Viário de Santa Terezinha. São 2 novos viadutos, mais o viaduto Castelo Branco ampliado e reformado, 4 novas pontes, passarela de pedestres, parque linear. Nós vamos entregar agora, no mês de abril, o viaduto Castelo Branco. E os 2 novos já estão surgindo ali por cima da rotatória. São 5.000 carros por hora que passam ali, um dos maiores, em matéria de volumetria, um dos maiores gargalos de mobilidade regional que a gente tem. E a gente vai conseguir fazer uma ligação direta para o bairro, passando com os 2 viadutos por cima da rotatória. Então, essa obra junto ao BID, são mais de 100 milhões de dólares e a gente deve entregar até o final do ano. Inclusive, até o viaduto Castelo Branco, ele encerra a programação. Começou agora dia 30 e vai até dia 30 de abril, que é a última entrega. Viaduto, São mais de 20 entregas, né, que são realizadas. A gente já falou aqui do Hospital Veterinário, mas tem parque de skate, tem praça de esporte, tem unidade de saúde do São Jorge agora. Nós temos na quinta-feira a estátua do Pelé lá no Corintinha, né, que a gente ganhou de um empresário. A gente vai pôr lá no Ipiranguinha, no parque, porque o Pelé fez o primeiro gol dele. Você tinha que lembrar, aqui, né? Não tem jeito, né? É o Pelé, pô. Esquece o Santos, verdade. É o Pelé. Né? Foi o primeiro gol dele aqui em Santo André. Não sei se todo mundo sabe, mas o Pelé fez o primeiro gol ali no Corintinha, no Ipiranguinha. E vamos fazer uma estátua lá para o Rei. Tem a unidade de São Jorge, que já é sexta-feira agora, mais uma unidade de saúde no padrão Quali Saúde. Então tem o Teatro Municipal, né? A gente entregou em 22 o Carlos Gomes, em 23 o Conchita, e agora em 24 o Teatro Municipal renovado, modernizado. Então tem muita coisa legal e que a gente vai compartilhando com vocês, e a gente espera todo mundo nas comemorações aí da cidade, que já começaram, mas que tem nesse final de semana, 6, 7 e 8, a nossa Feira da Fraternidade, que é o maior evento que vão ter esse mês. Prefeito, o Instantes Finais, vamos falar um pouquinho de política, né? Dia 7 é a conclusão ou dia 7 só termina essa etapa para começar a outra etapa? Não, só termina essa etapa. não anda nada. Não, a gente tem que ter muita responsabilidade, né, Walter? A gente tem vários quadros que têm possibilidade de continuar esse trabalho, conduzir esse trabalho. A gente capacitou muitos quadros lá, políticos e técnicos dentro do nosso grupo, e esse nome sai de dentro do grupo, do time. O time está muito unido, muito coeso, a gente tem uma equipe fantástica, né, que vai dar continuidade para esse governo, né, que é um governo que a gente sabe que tem os desafios ainda, mas que tem uma boa aprovação, tem uma boa imagem perante as pessoas e tem muita convicção de que esse é o caminho certo. E para dar continuidade precisa ter competência, precisa ter experiência, não dá para a gente ter projeto pessoal nessa hora, vaidade, né? Não dá para também achar que vai ter uma continuidade na Série B, não adianta, né? Tem que ser, a continuidade tem que vir de dentro do governo e no momento certo a gente vai apresentar. Muito bem, espero que venha logo essas notícias para nós que todo mundo cobra todo dia. Bem, finalizando, vamos mostrar amanhã a manchete do ABC Repórter. E não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter, que vai mostrar que São Caetano tem queda nos índices criminais, tanto de furto como de roubos. Então, manchetes para você ler amanhã, que é o caso de Santo André também. Sim, roubo de veículos, que era o nosso maior objetivo, 43% de redução. A gente sabe que falta muita coisa ainda em matéria de segurança, endurecer a legislação penal. Eu estive lá com o DERIT, que conseguiu aprovar o fim das saidinhas, né? Vamos ver se isso continua, né? Endurecendo a lei, mas a gente equipou a nossa guarda, tecnologia, Polícia Militar e Polícia Civil, o governador Tarcísio tem dado apoio aqui na região, e a gente fica muito feliz que São Caetano reduziu, Santo André, o ABC como um todo tem reduzido esses índices, e falta as pessoas, né? Nós moradores também termos essa sensação, né? A gente vê o número e fica feliz, mas a gente ainda não tem a sensação de segurança que a gente gostaria, e aí depende, na minha opinião, muito mais da lei, né? Porque a polícia nunca prendeu tanto e a justiça nunca soltou tanto. Então depende muito mais do endurecimento da lei, para aí sim a gente ter uma política mais efetiva de segurança pública. Angélica, muito obrigado pela sua participação, fico feliz e espero que traga mais notícias para a nossa região do ABC. Com o maior prazer, agradeço muito. Prazer, é uma honra estar aqui ao lado do prefeito Paulo Serra, nessa entrevista maravilhosa realizada aqui nos estúdios da Eco TV no seu programa. Que bom. Quem sabe a gente traz a semana que vem o prefeito aqui para comentar quem foi o campeão paulista de 2024. E eu devo um almoço para ele ainda, viu? Para ficar bem público no ar, ainda que eu perdi o último jogo. Perdeu.
Mas vocês estão ganhando muito, viu? Faz 5 anos, né? Só vocês estão ganhando muito, pô. Eu já vivi isso, viu, lá atrás. Faz tempo, hein? Valeu. Obrigado, viu, Walter? Obrigado, prefeito. Obrigado a todos em casa, em especial moradora de Santo André, pelo carinho, pela compreensão e pela confiança no nosso trabalho. Valeu. Obrigado, fique conosco até a próxima semana aqui na Eco TV e na sexta-feira a nossa reprise na NGT. Até mais!